Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar aqui com a terceira lei do hermetismo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que você volte lá pro vídeo da primeira lei, né, do Caibalion, porque lá tem a introdução que eu tô dando tudo o que vai acontecer, né, assim, a ordem certa, o porquê, o que você tem que fazer, tá bom? Então, hoje eu vou falar da terceira lei, que é a lei da vibração, tá? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo está em constante movimento. Então aqui a gente já vê que o que a gente aprendeu na escola, pelo menos eu, na minha época, era mentira. Porque a gente aprendeu que, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, elas não têm vida. Elas são estáticas. E isso hoje é comprovado que não, né? Porque mesmo que uma árvore morra, ela tem energia ainda, né? A madeira, ela vibra. Parede, mesmo, até porque tem a vibração das pessoas que fizeram, tem a emoção das pessoas que fizeram. Por isso que é importante, inclusive, quando você faz uma mudança de casa, você colocar a mão na parede, fazer uma oração, para tirar a energia que está naquela casa. Se os móveis da casa você alugou, por exemplo, ou comprou, esses móveis são da pessoa que morava lá, é importante fazer isso também, uma oração. Tem gente que gosta de jogar um sal grosso, entendeu? Fazer essas coisas para tirar a vibração. Isso é real, entendeu? Então, tudo é energia. Tudo. Nada é parado. A mesa que tá lá com a madeira, ela é uma energia, ela tá vibrando. Porque é a madeira, é a natureza, entendeu? Então, é assim, a matéria, a energia, os pensamentos, as emoções, tudo vibra em diferentes frequências. Essa lei explica por que sentimentos diferentes criam realidades diferentes. Eu achei que era o vento, é uma moto. Quando você vibra em medo ou raiva, atrai circunstâncias compatíveis. Quando vibra em amor, atrai experiências harmônicas. Você é como uma estação de rádio. A frequência que transmite é a mesma que recebe. Se você quiser ouvir outra música, não adianta reclamar da que está tocando. É preciso mudar a sintonia. Então, resumindo, você só reclama o dia inteiro das pessoas, da sua vida, das contas que você tem que pagar, do seu trabalho, mas você não faz nada para mudar isso. Então, para mudar, se você é como se fosse um rádio e a sua anteninha do rádio, ela tá emanando raiva, desconforto, indignação, o que ela vai captar para você de volta? Amor? Coisas legais? Não. Ué, é a mesma coisa, você quer ouvir rock, você vai sintonizar numa rádio que toca música gospel? Não, você vai sintonizar na rádio que toca música rock, certo? Por quê? Porque você vai sintonizar naquilo que tá tocando aquilo que você quer. Então assim, se eu quero amor, eu tenho que me sintonizar no amor. Não tem como eu querer amor e estar sintonizada com a raiva. Eu estou em sintonia com a raiva. E é assim, a vibração são ondas, né? Quando você liga uma caixa de alto-falante, bem grandona mesmo, toca uma música, você não vê aquela parte de dentro pulsar? Isso são ondas, né? Então isso é como se fosse aquilo que tá saindo da gente, são ondas. Essas ondas, elas vão procurar outras ondas compatíveis. Por isso que às vezes você tá numa situação e você encontra pessoas com a mesma situação que você, porque você atraiu elas para sua vida, entendeu? Né? As pessoas que estão passando por uma fossa, de repente elas se encontram, falam, ai, também terminei no namoro, tal, assim, abusivo, tóxico, a mesma coisa. Porque elas estão na mesma vibração, elas estão emanando aquela mesma energia, entendeu? E se você, então, quer uma coisa melhor para sua vida, você precisa estar sempre emanando coisas boas, amor, dinheiro, prosperidade. Não, você fica pensando na escassez, em problemas, em pessoas que você não gosta. Não dá, tá? Exemplo prático. Imagine que você entra num ambiente e sem ninguém dizer nada, você sente o clima pesado. Por que você sente o clima pesado? Porque você é médium? Não.
Porque a energia que tá lá é pesada. Porque às vezes as pessoas que estão lá têm pensamentos ruins. Então, várias pessoas, a energia vai ficar pesada, não é? Isso acontece porque você está percebendo a vibração do lugar, formada pela energia das pessoas e eventos que ali ocorreram. Da mesma forma, quando você chega radiante e confiante, as pessoas ao redor tendem a reagir positivamente, porque a sua frequência influencia o campo energético coletivo. Quantas vezes, se você é uma pessoa paz e amor, que gosta, você curte natureza e tudo mais, quando você chega num lugar, as pessoas correm para te abraçar e falam: eu gosto tanto quando você me abraça, que eu sinto uma coisa tão boa. Você já ouviu isso? Não é? Então, assim, a sua frequência elevada, ela realmente ela muda o campo das outras pessoas. Por quê? Um exemplo também. Se você é uma pessoa e a sua energia tá lá em cima, você encontra uma amiga ou um amigo teu, que a energia tá lá embaixo, mais ou menos, o que vai acontecer quando vocês se encontrarem? Você vai doar para ela. Então, por isso que às vezes você fala: eu tô com dor de cabeça, tô um pouco mal, fiquei mal depois que eu encontrei tal pessoa. Não é que aquela pessoa é ruim, não. É que você doou a sua energia, a sua luz pra ela, entendeu? Tá tudo bem. Você fez um ótimo trabalho, entendeu? Vamos lá. Reflexão. Se nada está parado e tudo vibra, então a pergunta é: em qual frequência você tem vibrado ultimamente? E qual frequência deseja emitir a partir de agora? Então, às vezes, tem gente que nem sabe dessas coisas. Por exemplo, você está assistindo isso aqui, você nunca ouviu falar disso. Mas agora tudo faz sentido para você. Você fala: nossa, é verdade, né? Eu sou uma pessoa que reclamo tanto. Eu reclamo que eu tenho que pagar um monte de conta. Eu reclamo que eu tenho que ir no mercado. Ai, que saco, eu tenho que ir no mercado. Não, não faz isso. Porque, graças a Deus que você tem dinheiro para ir no mercado, você tem dinheiro para pegar um Uber, ou você tem carro, você tem dinheiro para colocar gasolina, combustível, entendeu? Então, a partir do momento que você muda a reclamação por ter que fazer alguma coisa, em agradecer por ter como fazer, tudo muda. Tudo muda, entendeu? O universo, ele não vai entender que você tá... Isso é ingratidão. Ai, que saco, eu tenho que ir no mercado. Não, graças a Deus que eu tenho que ir no mercado, entendeu? Então, ele vai sempre te dar mais do mesmo. Vamos dar mais condições para ir ao mercado, entendeu? Se você é uma pessoa que reclama, daqui a pouco você não vai nem ter como mais ir para o mercado. Então, pensa nisso, muda isso. Então, voltando, né? Qual frequência você vibra e qual que você quer vibrar? Escreve, para você sempre poder analisar. E o exercício que essa lei vai trazer para você é um exercício... vamos lá. Número 1. Autoanálise de frequência. Durante um dia, observe suas emoções predominantes. Elas são leves, por exemplo, alegria, gratidão, entusiasmo, ou são pesadas, medo, irritação, tristeza, reclamação. 2. Ajuste consciente. Quando perceber uma emoção densa, faça algo que mude a sua vibração. Ouça uma música que você goste. Se você tem a condição, né, de sair de onde você está e caminhar ao ar livre, faça isso. Pratique respiração profunda e consciente. Faça algo que te traga paz. Sabe, uma música, passa a mão no seu gato, no seu cachorro, escutar um passarinho cantando, entendeu? Faz isso. Desfoca daquele sentimento ruim e foca em um melhor para sua elevação subir, tá bom? Reforce. Repita o exercício por 7 dias seguidos e observe como as interações e acontecimentos começam a mudar. Isso é real. A partir do momento que você muda o seu olhar para as coisas, que nem um exemplo muito, muito simples de você reclamar porque você tem que ir no mercado, por exemplo, entendeu? Porque você tem que pagar a conta de água, de luz, de qualquer coisa. Você para de reclamar e agradece por você ter condições de ter isso. As coisas elas vão mudando. E uma coisa que é legal é você colocar, por exemplo, um elastiquinho aqui. Quando vier um sentimento, um pensamento ruim, você, reclama, agradece. Entendeu? Isso aqui é como se você fosse se punir, pá! Isso dói. Então, você não quer sentir essa dor. Então, você não vai pensar em coisa ruim, porque cada vez que você pensar coisa ruim, você vai se castigar e dar uma elasticada em você. Tá bom?
Vamos seguir pro próximo, hein? Próximo dia, só amanhã. Tchau!